A vida é bela, é uma questão de posicionamento. Você precisa começar a enxergar a vida como Deus enxerga. Você precisa fazer essa oração e pedir que Deus dê a você os olhos dele, para que você veja as coisas como ele vê. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? Senhor, eu te peço, nessa noite, que tu me dês os teus olhos, para que eu veja a vida do mesmo modo que você vê. Aleluia! É uma questão de posicionamento, é uma questão de olhar para a vida de um jeito diferente. Os problemas são iguais para todos. O diabo, ele quando vem para cima da gente, invariavelmente ele pega em 3 áreas. Ou é finanças, ou é saúde, ou é família. Dificilmente escapa disso. Em geral são essas 3 áreas, ou é finanças, ou é saúde, ou é família. E todos nós aqui somos atacados em todas essas áreas, em algumas situações mais de um lado, menos do outro, às vezes vem tudo de uma vez só, porque essa especialidade, a especialidade do diabo é trazer tudo numa enxurrada, não é trazer um problema de cada vez, é trazer todos eles numa tacada só, para que você fique assoberbado, cheio de problemas, se achando afogado no meio dos problemas, perdido, sem noção, sem saber o que fazer. Mas é preciso que você tenha uma perspectiva diferente da vida. O diabo quer que você fique nervoso, ansioso, preocupado, estressado. Deus quer que você entre no descanso. E é o único esforço que a Bíblia convida você a fazer, sabia? Esforcemos-nos, pois, para entrar no descanso. Está lá no livro de Hebreus. Para que a gente entre no descanso, exatamente, a Bíblia diz que, embora Israel tenha entrado em Canaã, eles não entraram no descanso. Por quê? Porque não misturaram fé com aquilo que eles ouviram. Você tem ouvido a palavra? Amém? Você tem recebido a lavagem da palavra? Então é preciso que você misture a sua fé com isso que você tem ouvido e entre no descanso. Saiba que Deus é por você, que Ele está operando e trabalhando por você. Amém? É um posicionamento, é uma maneira de olhar as coisas. Há pessoas que olham, esse copo aqui não dá para você ver. Ele está até a metade, ele, como não é transparente, ele tem todo esse trabalho aqui do lado de fora, ele está pela metade de água. Há pessoas que olham para esse copo e veem o copo meio cheio. Os otimistas veem assim, o copo está meio cheio, mas o pessimista, o copo já está meio vazio. O copo é o mesmo, o copo é neutro. Dependendo da maneira que você olha para ele, é como você o vê, ou meio cheio, ou meio vazio. Há uma história que eu acho interessante, que eu não sei, não creio que ela seja exatamente uma história real, mas ela é uma ilustração muito boa para mostrar como, às vezes, o mesmo problema é visto e trabalhado de maneiras diferentes. Uma fábrica de sandálias aqui do Brasil mandou um vendedor lá para o interior da África, montou lá um galpão, encheu de sandálias, mandou um vendedor para lá. Um mês depois, o vendedor mandou uma carta de volta para a fábrica aqui no Brasil. Gente, pelo amor de Deus, me manda de volta para o Brasil, me leva de volta para o Brasil. Aqui, o negócio aqui está complicado, a cultura do povo aqui é diferente. Aqui todo mundo anda descalço, ninguém usa sandália, é a cultura deles. Eu estou aqui com esse galpão lotado de sandália e vai ser um fracasso. Por favor, pelo amor de Deus, me manda de volta para o Brasil. Pegaram o camarada, trouxeram ele de volta para o Brasil, mandaram um outro no lugar dele. Um mês depois, esse novo vendedor mandou também uma carta para o Brasil. Gente, pelo amor de Deus, manda mais sandália. Aqui ninguém usa sandália, todo mundo anda descalço. Eu estou vendendo sandália igual chuchu no final da feira. Pelo amor de Deus, me manda mais. O mesmo problema, a mesma situação, mas 2 perspectivas completamente diferentes. Você está entendendo isso? E eu preciso olhar para a vida com os olhos que Deus tem. Nós, como cristãos, muitas vezes somos doutrinados ao longo do tempo, em certas igrejas, a acabar valorizando mais a obra do diabo do que a obra de Deus. As pessoas andam por aí pedindo oração, reclamando, meus irmãos, orem por mim porque o inimigo está furioso. Ainda bem que o inimigo está furioso contigo. Não me choca você dizer que o inimigo está furioso, que ele está atrapalhando, que ele está querendo pegar no seu calcanhar, que ele está querendo te destruir. Isso não me espanta. Me espantaria se você chegasse para mim para dizer, pastor, olha, agora o inimigo está calmo, estou em paz com ele, ele comigo, eu estou andando assim, nós fizemos um pacto, ele não me incomoda, eu não incomodo ele, está tudo bem. Aí é que eu ia ficar preocupado. Mas se você me diz que o inimigo está furioso, está atrás de você, ele está atrás de todos nós. A questão é o quanto valor você dá à obra do diabo e quanto valor você dá à obra de Deus. Como é que você posiciona essas 2 coisas? Qual é o tipo de visão que você está tendo da vida?
A vida pode ser bela, a vida pode ser boa, depende só de você. Deus já te deu tudo para que você viva uma vida excelente. Amém? Você precisa receber pela fé e se posicionar para viver aquilo que Deus tem para você. A gente está entendendo aqui que a graça de Deus, ela flui exatamente nas áreas da sua vida livres de estresse. Não é que Deus pare quando vê em você o medo, a ansiedade, a preocupação, o estresse. Ele corta o fluxo da graça. Ele não deixa mais a graça. Não é isso. É como se fosse você que está debaixo da chuva da graça, de repente abrisse um guarda-chuva. Por mais que Deus mande chuva, se você abre o guarda-chuva, você nunca vai ser molhado com uma gota sequer. O estresse, o medo, a ansiedade, a preocupação, é esse guarda-chuva que impede que você seja molhado pela chuva da graça, das bênçãos de Deus. E você precisa fechar esse guarda-chuva, amém? Você precisa fechar esse guarda-chuva. Você tem que sair daqui hoje transformado em nome de Jesus. E eu vou dizer para você, você vai sair daqui hoje transformado, modificado, diferente, não pelo pastor Fragale, mas por aquilo que a palavra de Deus, pelo efeito da palavra de Deus no seu coração, em nome de Jesus. Você vai receber um milagre nessa noite. Se você chegou aqui preocupado, estressado, ansioso, você vai sair daqui diferente, amém? E você vai levando com você aqui uma unção que te permite andar longe da opressão do estresse. Você não vai andar isento de fatos à sua volta que poderiam provocar em você preocupação, ansiedade, medo, mas você vai ser imunizado por uma vacina violenta para que, mesmo que as circunstâncias estejam à sua volta, chamando você para o estresse, para a preocupação, para a ansiedade, você vai andar em paz, porque Jesus já te concedeu essa paz. Amém? Eu preciso me posicionar. João capítulo 14, nos versículos 26 e 27, na NVI, diz assim: mas o conselheiro, no grego paracletos, o professor, o mestre, o ajudador, o advogado, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. A gente está vendo aqui que Jesus, a primeira coisa que ele diz aqui nesse último discurso dele com seus discípulos na última ceia, é que Deus enviaria o Espírito Santo, o conselheiro, o ajudador, o advogado, que estaria conosco, ao nosso lado e em nós, para nos ensinar todas as coisas, ensinar você a lidar com as coisas que causam estresse. Pastor, eu não sei como lidar com família, com filhos, com negócios e com tantas outras coisas, mas o Espírito Santo habita em você. Amém? Você pode dizer isso em confiança: o Espírito Santo habita em mim. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou casa do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo habita em você, ou seja, você hoje tem a natureza do próprio Deus. Zoe, a vida, a natureza do próprio Deus, é o Espírito Santo habitando em você. Você já tem essa natureza morando dentro de você. E Ele vai te ensinar todas as coisas: a ser um bom pai, a ser uma boa mãe, a ser um bom empresário, a ser um bom funcionário, a ser um bom médico, um bom engenheiro, um bom... não importa o quê, não importa o quê, no que você tiver que fazer, o Espírito Santo está aí para te ajudar, para te ensinar, para te orientar. Por isso Jesus diz no versículo 27, deixo-lhes então a minha paz, shalom. É uma qualidade diferente, especial de paz. Não é uma paz qualquer, não é uma paz que vem do mundo de uma técnica que você aprendeu, de uma nova maneira de respirar, que eu agora estou aprendendo a respirar, é respiração abdominal, eu estou aprendendo na yoga, ou na yoga, cada um faz o exercício que melhor lhe apraz. Para uns é yoga, para outros é yoga, bota o acento agudo onde você quiser. Yoga. Então agora eu estou aprendendo para andar em paz, porque eu estou muito estressado, e agora eu estou aprendendo que é respiração abdominal, agora eu estou em paz. Não está não. Você está só oxigenado. Já respirou? Sim. Daquela tonteira, daquele barato? Caramba. É o oxigênio da barato. O oxigênio da onda. Você respira, você meio todo assim, aleluia, ô Jesus, o oxigênio. Estou em paz. Não está não. Você está só hiperoxigenado, só. Daqui a pouco aquela onda passa. O estresse só vai passar quando você desfrutar, vivenciar no seu dia a dia o shalom de Deus para você, que já foi dado a você, já está aí dentro de você, já foi feito o download no HD, amém? Já foi baixado por Jesus.
As áreas da sua vida onde você não tem preocupações, nós vimos isso aqui na semana passada, são exatamente as áreas onde o diabo não consegue te pegar, porque são as áreas onde a graça flui de modo abundante. O que eu preciso é aprender a valorizar, a botar na devida proporção e perspectiva na minha vida, aquilo que o diabo faz e aquilo que Jesus já fez. Eu não posso ter uma visão de valorizar mais o que o diabo faz do que aquilo que Deus faz. Amém? Eu preciso ter uma visão de que Deus é maior, de que a obra de Deus na minha vida, ela é impossível de ser desfeita por qualquer demônio enviado pelo inferno. Amém, gente? Aleluia! O Espírito Santo, ele nos ensina e nos orienta de forma mais plena e eficaz quando nós estamos em paz. Bota isso na sua cabeça. Quando você está estressado, aborrecido, ansioso, é difícil você ouvir, não é que o Espírito Santo não fale, mas fica difícil de você ouvir a orientação de Deus. Quando você entra no shalom de Deus, às vezes Deus nem fala, mas só o fato de você estar na presença dEle, de repente dá uma sensação aqui dentro, de que você sabe o que fazer, de que você sabe como fazer, por onde ir. As gavetas parecem que se arrumam lá por dentro, e você sabe que rumo tomar. Amém? Quando você entra no shalom de Deus, quando nós estamos em paz. 1 Pedro, nós vimos aqui na semana passada, mas eu trouxe uma versão diferente, porque eu gosto de mostrar às vezes versões diferentes. E versões diferentes dão a oportunidade da gente ver perspectivas diferentes e entender de um modo mais amplo aquilo que Deus tem para falar para nós. Às vezes eu trago a NVI, que é a nova versão internacional, às vezes eu trago a RA, que é a revista atualizada, às vezes eu trago a nova linguagem, o Novo Testamento na linguagem de hoje, NTLH. Eu trouxe para você aqui hoje essa versão VF. Quem conhece a versão VF? Essa é nova, versão fragaliana. Essa não está publicada ainda. Eu peguei algumas versões, fui comparando e fui fazendo a minha. É lógico que eu não fui lá no grego para traduzir literalmente, mas eu fui pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali e fiz a minha versão. E eu cheguei a uma conclusão, até sou bom nisso. De repente eu já vi tanto pastor anunciando aí, a Bíblia do pastor fulano. Quem sabe eu vou anunciar a Bíblia do pastor Fragale. Se alguém estiver disposto a investir, fala comigo, amém. Mas olha só como eu coloquei a versão, eu fiz um sumário aqui, coloquei numa linguagem bem nossa aqui para a gente entender. Olha só o que diz para nós 1 Pedro 5, de 6 a 8. Se nos colocarmos humildemente sob as poderosas mãos de Deus, e isso me lembra o livro de Provérbios, que diz que se você não se estribar no seu próprio entendimento, não se estribe no seu próprio entendimento, confia no Senhor, o resto Ele vai fazer. Se estribar é montar. Então você vai montar num cavalo, tem uma sela, na sela tem um estribo, você mete o pé no estribo e monta no bicho. Não se estribe no seu próprio conhecimento, não fique montado achando que a sua inteligência, a sua criatividade, a sua força, o seu poder vai levar você onde você quer. Confie no Senhor, se coloque de maneira humilde debaixo das mãos de Deus, e Ele nos exaltará em breve, e no tempo oportuno nos dará vitória. Quem crê nisso aqui, diga amém. Amém. Devemos então lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, preocupações, medos, estresse, pois Ele tem cuidado e está cuidando de nós. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, Deus está cuidando de nós. Aleluia! Deus está cuidando de nós, e sempre cuidará, amém, gente? Ele tem cuidado e sempre cuidará. Eu não sei se você se lembra de uma época que tinha aqui na Avenida das Américas muitos ônibus piratas. Você lembra daquela época dos ônibus piratas, do piratão? Você pegava o piratão para ir para o centro da cidade? O pessoal que pegava o piratão, não levanta a mão não se entrega. Tinha muita gente que pegava ônibus pirata, né? E depois começou a haver uma fiscalização. Eu me lembro de um ônibus pirata desses, que sempre circulava, a gente sempre cruzava com ele, quando a gente estava indo para a escola bíblica, dirigindo na direção da Tijuca, a gente cruzava com aquele ônibus. Ele era um ônibus bem velho, assim já com chassi meio empenado, andava meio de lado assim, parecia um siri no meio da Avenida das Américas, assim meio de lado, pintado a óleo no pincel. E o nome que ele tinha do lado, que não sei se era o nome da suposta empresa, era Ebenezer, que significa até aqui, nos ajudou o Senhor, até aqui. Até o próximo ponto a gente não sabe se chega, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E essa é a mentalidade de muitos crentes. Não, até aqui nos ajudou o Senhor, amanhã a gente já não sabe, porque é até aqui. Não, o Deus que te ajudou até aqui, vai te ajudar a chegar até o final. Amém?
Ele é Ebenezer, mas Ele também é Emanuel, o Deus que é conosco sempre. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Deus sempre vai te ajudar, você sempre pode contar com Ele, amém? Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: eu posso contar com Deus sempre, aleluia, glória a Deus. Então, vamos nos manter sóbrios, porque uma pessoa preocupada, ansiosa, estressada, perde a sobriedade. Ela às vezes acaba gritando: desculpa, é porque eu estou estressado. Ela acaba perdendo a paciência, a calma: mas é porque eu estou preocupado, eu estou estressado. Mas vamos nos manter, você confia em Deus? Então vamos nos manter sóbrios e vigilantes, porque o diabo procura pelos preocupados, pelos ansiosos, os desesperados, os amedrontados e estressados, pois são esses a quem ele pode facilmente devorar e destruir. Você está entendendo isso aqui? Que o estresse não faz nada na sua vida, a não ser dar a chance do diabo te mastigar para cuspir só o bagaço. Você está conseguindo entender isso? Nós precisamos sair dessa dimensão e ver a vida como Deus vê, para viver um genuíno cristianismo, e não uma mera religião. Amém, gente? O diabo, ele não pode, grave isso aqui, o diabo não pode operar na vida de um cristão que anda em paz, que anda em shalom. O diabo, ele pode tentar o que ele quiser. Se você está estabelecido em shalom, ele não consegue fazer nenhum estrago na sua vida. Não tem por onde. Isso aqui é líquido e certo. O diabo jamais conseguirá operar na vida de um crente que anda em shalom, que anda em paz. Por isso nós precisamos aprender a colocar o inimigo no seu devido lugar e aprender a dar o devido valor à obra de Jesus. Eu preciso entender que a Bíblia me diz que na cruz do Calvário, Jesus expôs o diabo, os demônios, os principados, as potestades, ao vexame público. Não é à toa que um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é El Elyon, que significa, que é traduzido na maioria das Bíblias como o Altíssimo, mas que literalmente significa o Deus que está bem acima. Acima do quê? Das circunstâncias, dos demônios, dos problemas, do diabo, do inferno. Então eu não posso ficar valorizando, hipervalorizando a obra do inferno. Eu tenho que hipervalorizar a obra do meu Deus em Cristo Jesus. Amém? Não posso ficar falando, porque o diabo isso, o diabo aquilo está no meu pé, porque o diabo é perigoso, porque o diabo é malandro, o diabo é astuto, o diabo... Não. Jesus é demais. Jesus é tremendo, Jesus é maravilhoso, Ele já venceu. Ele já venceu. Aleluia. Amém? Você pode afirmar isso: Jesus já venceu por mim. Afirme para a pessoa que está do seu lado: Jesus já venceu por você. Agora diga: Jesus já venceu por nós. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Mateus capítulo 6 é uma passagem super, mega, hiper conhecida. O problema é que a maioria dos crentes olha para isso aqui e vê apenas poesia. O mundo também vê poesia nisso aqui. Vê lirismo, vê abnegação, vê uma maneira diferente de viver, uma inspiração para os hippies. Para nós não. Nós somos gente com o pé na terra. Não, isso aqui é vida cristã no seu mais alto nível. Amém, gente? Isso aqui não é religião, isso aqui é relacionamento vivo com Deus no seu mais alto nível. Olha só o que Jesus deixa de recado para a igreja: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. E quando eu li isso aqui, eu me toquei que Jesus estava falando isso aqui num ambiente rural, onde as aves podiam pousar em qualquer lugar e tinha lá alguma coisinha para elas comerem. Mas você já reparou que no Rio de Janeiro, onde só tem cimento e asfalto, as aves não morrem de fome? Ou você já viu alguma rolinha no canto morrendo de fome? Já viu algum pombo morrendo de fome? Magro, com as costelas de fora, barriga encolhida, andando... morrendo de inanição. Até na cidade grande, onde só tem cimento e asfalto, Deus arruma um jeito de alimentar as aves. Se ele, olha só, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Amém, gente? Você vale muito mais do que os pássaros que estão por aí, as pombas, as rolinhas. Você vale muito mais.
E se Deus cuida deles, não vai cuidar de você? Amém? Qual de vós, por ansioso que esteja, preocupado que esteja, estressado que esteja, pode acrescentar 1 côvado, 1 centímetro, 1 dia, 1 hora, que seja ao curso da sua vida? Pelo contrário, o medo, o estresse e a ansiedade vai encurtar a sua vida e muito. Não vai alongar. Qual de vós que pode, pelo estresse, alongar a sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam, ou seja, não costuram. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, o homem mais rico que já viveu sobre a face da terra, nem Salomão em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. E quando você lê gentios, no Antigo Testamento em especial, e no contexto aqui de Jesus, na transição entre o Antigo e o Novo Testamento, gentios, na definição, gentio é o não judeu. Mas quando o judeu falava, e ainda hoje fala sobre gentio, ele está falando sobre alguém que não tem aliança com o Deus vivo. Ele está dizendo, é como se ele estivesse dizendo, nós judeus temos uma aliança com Deus vivo. Os gentios são aqueles que não têm essa aliança com Deus vivo. Então não andem ansiosos, preocupados com o que você vai vestir, com o que você vai comer, porque os gentios, ou seja, aqueles que não têm uma aliança com Deus vivo, diferente de você, esses é que andam atrás de todas essas coisas. Porque o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu já tenho dito isso aqui há alguns anos, eu tenho enfatizado isso há algumas semanas. A questão não é o crente correr atrás da bênção, é saber você como crente que a bênção é que vem atrás de você. Não adianta eu ficar correndo atrás da bênção. Se a bênção não vier atrás de mim, não sou eu que vou alcançar ela é mais rápida do que eu. A bênção é mais rápida do que você. Se você correr atrás dela, você não alcança. Mas se você crer e ficar parado, ela vai chegar até você. Amém? Então não ande ansioso de coisa alguma. Buscai, pois, em primeiro lugar. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Todo dia é trazido sobre nós um motivo qualquer, uma circunstância, para a gente se estressar, para a gente se preocupar, às vezes para se amedrontar. E impressionante que a maioria das nossas preocupações, 90% delas nunca se cumprem, nunca se concretizam. Só servem para nos esquentar a cabeça. Sabe aquela história que você vai fazer um exame para esclarecer um problema e acha outro? Aí quando você acha outro, você já pensa assim, estou com câncer. Porque você fez uma tomografia para ver um problema na coluna. Aí apareceu uma coisa qualquer que o camarada descreveu, você não está nem entendendo a linguagem técnica. Você lê o laudo, ele veio com aquele lacre, né? Mas você, curioso que foi lá e tirou com cuidado, levantou com a unha assim, para olhar, para depois entregar para o médico lacrado, para ele pensar que você não leu, mas você já leu. Você já leu e está lá, dizendo que tem lá imagem disso, imagem daquilo, e, não sei, e uma sombra, não sei das quantas, você, olha aí, eu já sabia, tem um câncer, eu nem estava sentindo nada, eu fui buscar aqui, fui fazer um exame para descobrir o que eu tinha na coluna, está dizendo que eu não tenho nada na coluna, mas que tem uma imagem aqui, que é uma sombra, é uma imagem assim, 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 meu Deus do céu, é o câncer. Aí você passa 15 dias, porque a consulta com o médico está marcada só para daqui a 15 dias. Aí você passa 15 dias sem dormir direito. Eu estou com câncer. No travesseiro você está assim, ó. É um câncer que está aqui dentro. Não é possível. Em nome de Jesus, não é. O pastor Fragade falou que não é. Não é. Ai, meu Deus do céu, é um câncer. Ai, meu pai, está repreendido. Sai em nome de Jesus. Sai, câncer, sai. Tem nada. Você está esquentando a cabeça, aí o médico vai olhar e vai... pode falar a verdade. Quantos meses de vida eu tenho? O que você está falando? Eu tenho certeza que está escrito que é um câncer. Tem nada, aquilo que tem aqui é uma imagem esquisita, porque você foi fazer o exame e esqueceu de tirar aquela moeda do bolso, e a moeda ficou aparecendo no raio-x, então tem uma imagem lá, mas não é nada, você não tem nada, você está bem, aí você, aleluia, graças a Deus é bom, mas você passou 15 dias no estresse, você perdeu 15 dias de vida, sua vida encurtou, você ia morrer no ano de 2020, vai morrer agora em 2018, porque esse estresse comeu 2 anos da sua vida. Botou 3 placas de colesterol na sua coronária.
Você tem que simplesmente entender que o diabo vai toda hora tentar dar para você um motivo qualquer para você se estressar, se preocupar, ficar ansioso, mas 90% das nossas ansiedades e preocupações acabam não se cumprindo, não dão em nada. E a gente se estressa a troco de nada. Em João capítulo 14, Jesus dá para nós a sua paz. Ele nos orienta a não permitirmos que o nosso coração seja atribulado, que ele não seja invadido pelo medo. Quando você vai adiante no capítulo 15, Jesus, ele começa a falar sobre videira. Parece que não tem nada uma coisa a ver com a outra. Jesus vem falando, olha, não se atribulem com nada, não tenham preocupação com nada, o Espírito Santo vai ensinar vocês. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai, ele é o agricultor. Quando Jesus diz isso aqui, é importante você entender um pouquinho sobre essa questão de cultivo de uvas. Eu fui dar uma pesquisada para entender esse negócio. Porque Jesus podia ter dito só assim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Mas Jesus disse, eu sou a videira, o meu pai é um agricultor, tem um agricultor que toma conta dessa videira. E vocês são os ramos. No versículo 4 ele diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. E ele continua esse discurso dizendo, se vocês continuarem em mim, vocês vão produzir muito fruto, porque é prazer do meu Pai que vocês produzam muito fruto. Jesus está convidando você aqui a ter uma perspectiva diferente da vida, a dar mais valor à obra dele do que à obra do diabo. E lembre-se sempre, você sempre terá duas opções, duas maneiras de enxergar o mesmo problema. Eu estava conversando no sábado aqui, eu fui conversar com uma pessoa, eu vim no sábado conversar com o pessoal da Vibe, e antes do culto eu estava conversando com uma pessoa ali no hall. Aí o cara estava me contando, pastor, num dia desse aí eu acordei de madrugada, minha esposa me acordou de madrugada, pedindo um copo d'água, eram umas 2 horas da manhã. Aí eu fui na cozinha para pegar o copo d'água, quando eu chego na cozinha, pastor, o filtro tinha despencado da parede. Estava aquele jorro de água saindo assim, a cozinha já estava cheia d'água, mas caramba, se eu tivesse acordado às 6 horas da manhã, tinha ido água para a sala, molhado o tapete, ia perder um montão de coisa, ia ser um problema. Eu falei, olha, você tem 2 maneiras de orar para esse tipo de coisa. Ou você acha que é o demônio do filtro, demônio do filtro, capeta do filtro, está amarrado em nome de Jesus, porque quis invadir a minha casa, eu não aceito. Você pode ficar olhando e valorizando a obra do diabo, ou você pode olhar e entender que Deus te deu um livramento, porque se você acordasse às 6 horas da manhã, e não às 2, como você acordou, você tinha perdido tapete, cadeira, uma montoeira de coisa, porque ia alagar a casa toda, ia empenar pios, ia ser um estrago danado. Na verdade, Deus te deu um livramento. Você tem essas 2 maneiras de encarar, você entende? Ou você valoriza a obra de Deus, caramba, Deus me deu um livramento. Ou você valoriza a obra do diabo, o demônio do filtro. Você tem que ter uma perspectiva dos olhos de Deus para a sua vida. Porque todo dia vai acontecer alguma coisa. E Deus tem para você uma vida abençoada. Você entende que Deus pode mudar circunstâncias a hora que Ele quiser para abençoar a sua vida? Meu irmão, eu quando fiz vestibular, passei por uma faculdade paga. Passei para a faculdade de medicina. Minha mãe ficou toda orgulhosa, meu filho agora vai ser doutor. Mas a faculdade era paga. E a minha mãe não tinha como pagar a faculdade. Aí eu fui lá, descobri que tinha um tal de crédito educativo. Agora mudou de nome. Agora parece que é um tal de fiéis. Os fiéis, os infiéis. Enfim, alguma coisa assim. Aí naquela época, pelo menos, não sei se é assim agora, naquela época, você tinha que apresentar uma montoeira de documento, aí você tinha que levar lá atestado de pobreza, atestado de miséria, atestado de falência, atestado de escassez, atestado de fome, levava aquilo tudo, aí o camarada concluía, não, esse cara precisa mesmo do crédito educativo. Aí te dava o crédito, você estudava os anos que fossem necessários, no final, depois de 1 ano de formado, você começava a pagar e você tinha o prazo do tempo que você levou estudando para fazer o pagamento. Aí eu estudei de graça, não gastei 1 centavo, terminei a faculdade, 1 ano depois, chega na minha casa, no endereço, certinho, que os caras não perdem o endereço, rapaz. Chega aquele carnê deste tamanho, dessa grossura, assim, ó, 5 ou 6 anos para pagar, aquele negócio todo mês. Aí ficou aquela briga, minha mãe queria pagar, eu dizia, não, eu que vou pagar, minha mãe, não, eu que vou pagar. Aí eu dizia, mãe, agora eu posso pagar, eu estou trabalhando, tenho uma graninha e tal, já dá para pagar. Minha mãe, não, porque na época quem precisava pagar era eu, mas eu não podia, agora eu posso, então eu vou pagar. Pegou ela o carnê, no dia seguinte, pegou o ônibus, foi para o centro da cidade, para ir na Caixa Econômica. Quando ela chega na Caixa Econômica, ela não sabia, porque no meio da viagem,
foi anunciado de manhã, nos jornais da televisão e do rádio, que o presidente da época, tal do Sarney, estava baixando um decreto de um plano econômico que todos os bancos iam ficar fechados, ia cortar 3 zeros, era o tal do plano cruzado. Nem sei se é mesmo, o Bené disse que é, eu confio nele. Que é tanto plano nesse país que a gente fica meio zonzo. Aí ia cortar 3 zeros da moeda, e ia equiparar o cruzeiro, o cruzado com dólar, e já não ia ser mais cruzeiro, era cruzado, um salseiro danado, e os bancos, para se adaptar a essa nova realidade, iam ficar fechados 3 dias. Aí a minha mãe salta no centro da cidade, está tudo fechado, o que houve? Não, minha senhora, que houve um plano aí que o presidente baixou, a gente não está entendendo direito, volta para sua casa, depois a gente vai tentar entender. Ela voltou para casa, entendeu o que era o negócio, 3 dias depois, ela volta ao centro da cidade, chega na Caixa Econômica, vim pagar aqui o crédito educativo do meu filho. Aí o homem pegou o carnê e falou, só não espere um instantinho, porque tem que fazer um cálculo, porque tem que cortar 3 zeros, tem que tirar juros, não sei o quê, mais isso, mais aquilo. Aí o cara pegou, abriu lá na primeira prestação, pegou aquela máquina de calcular, que naquela época ainda era aquela máquina com aquele espino assim para fora, né, que fazia clec, clec, clec. Aí eu dava uma roletada assim, aí saia um papel com a conta feita. Aí ele começa, clec, 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 papel, clec, 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 você pegou, olhou lá, é tanto. Minha mãe olhou e falou assim, ué, não, peraí, a minha passagem de ônibus para vir aqui foi mais cara do que a prestação. Então só faz o seguinte, só faz o cálculo que eu vou pagar tudo numa tacada só. Aí o homem disse, pelo amor de Deus, minha senhora, não faça isso comigo. Eu vou ter que ficar aqui o dia inteiro fazendo conta. Problema seu, só faça as contas aí que eu vou pagar. Eu vou sair, vou fazer umas compras, depois eu volto e aí eu sou minha mãe saiu, foi em loja que nem existe mais, foi na Cias, foi na Mesbla, foi almoçar na Colombo, rodou pela cidade inteira, depois ela voltou. Quando ela voltou, estava o homem lá ainda, clec, clec, clec. O papel já estava esticado no chão e ela aqui está lá na porta da igreja, aquele papel cheio de número. O camarada entregou aquilo para ela, ela foi lá, pagou aquilo tudo numa tacada só, de uma vez só. Ou seja, estudei de graça e quando fui pagar, ainda paguei uma merreca. Por quê? Porque Deus mudou a economia desse país por minha causa. Deus mudou a situação desse país, fez um plano econômico, botou na cabeça do presidente por minha causa, para me abençoar. Eu sei que teve gente que pegou carona na minha bênção, mas a bênção foi para mim. Hoje de manhã teve uma pessoa que falou, pastor, eu peguei carona nessa bênção aí, porque na época eu ganhei um dinheiro, tive aumento, e o dinheiro deu para comprar 2 carros, para fazer uma viagem para ir a Miami, etc e tal. Falei, você pegou carona na minha bênção, você devia dizer obrigado, Jesus, pelo fragalho. Deus é capaz de mudar circunstâncias para abençoar a sua vida. Você viu o que a gente disse, o que ele disse aqui? Que Jesus disse? Se ele cuida das aves, cuida das flores, ele faz qualquer coisa por você. Jesus, Deus, ele é louco de paixão por você. Ele vai cuidar de você em toda e qualquer circunstância. Você só precisa crer nisso. E não permitir que a ansiedade vença, que a preocupação vença. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma videira, é uma vinha. Peguei essa foto na internet de uma vinha na França. E quando você olha isso aqui, você pensa que uma videira é assim. Não é. Isso aqui é uma videira cuidada por um agricultor. Porque a videira, se você deixar por conta dela própria, o que acontece? Ela tem um tronco, não é muito grosso. Então, quando começa os ramos a crescer e as uvas começam a aparecer, ela não suporta o peso e ela vira quase que uma planta rasteira. E as uvas ficam esparramadas pelo chão. Essas são as uvas bravas. A Bíblia fala sobre as uvas bravas, que produz vinho azedo. Para ter uma videira que produza bons frutos e bons vinhos, é preciso um agricultor que ajeite tudo, bote tudo enfileirado, que bote os ramos sustentados, porque por cima disso aqui, por debaixo dessa folhagem toda, tem uma série de sustentações. Por isso Jesus disse, eu sou a videira, mas o meu Pai é aquele que cuida, é o agricultor. Não é uma videira brava, que está jogada, esparramada, dando fruto de qualquer jeito. É uma videira que está sendo cuidada por um pai, que é um agricultor cuidadoso e amoroso. Amém? E Jesus compara a ele e a nós dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Amém? Agora, olha só, se o tronco da videira é sadio,
consequentemente os ramos são sadios. Por causa disso aqui, eu andei lendo algumas coisas sobre cultivo de uvas, e eu descobri uma coisa mega interessante. É uma prática comum no cultivo de uvas se fazer enxerto de ramos de outras videiras em troncos de videiras diferentes. E por incrível que pareça, se você pega um ramo de uma videira brava e enxerta no tronco de uma videira boa, por exemplo, uma videira que produz uvas Merlot, você pega um ramo de videira brava e enxerta no tronco de uma videira de uva Merlot, e aquele ramo de videira brava deixa de produzir uvas bravas e começa a produzir uvas Merlot. É incrível que aquele ramo, agora enxertado na videira, se torna parte da videira e produz os mesmos frutos que a videira produz. Se você pega esse mesmo ramo, enxerta agora numa outra videira de uvas Chardonnay, ele começa a produzir não mais uvas Merlot, mas uvas Chardonnay, que vai produzir um vinho completamente diferente do Merlot. Nós éramos videira brava, nós éramos ramos bravos de vinho azedo, mas Deus nos enxertou na videira que é Jesus, para que nós produzamos um vinho de primeiríssima qualidade, amém? Quem aqui já teve a oportunidade de tomar um daqueles vinhos de R$1.500, R$2.000? Quem já teve a oportunidade de tomar um vinho desse? Olha, eu estou querendo saber quem é, justamente para eu pegar a pessoa para depois, porque eu nunca tomei um desses. Eu já estou só mirando aqui para saber quem é. Por que um vinho desse é tão caro? Porque é um vinho de uma videira que foi cuidada, tratada, adubada, que foi cuidada, as uvas foram colhidas, foram separadas. A semente, antes de ser plantada, foi uma semente especial, não foi uma semente qualquer. E tudo isso vai trazendo, agregando valor. E Jesus disse: eu sou a melhor videira, a videira verdadeira. Vocês são os ramos para produzir frutos abundantes, frutos de primeira qualidade, para produzir um vinho de primeiríssima. Amém? Vinho na Bíblia sempre é sinônimo de alegria. Deus quer você, os frutos da sua vida são para produzir para você alegria, e não tristeza, angústia, desespero. Não. Deus quer que você seja uma videira que produz, um ramo de videira que produz fruta de primeira qualidade. Amém? Que produz um vinho de primeira qualidade. Aleluia, aleluia. Eu botei aqui algumas condições para se produzir bons frutos, para uma videira produzir bons frutos, para o ramo produzir bons frutos. Primeira condição, para um ramo de videira produzir bons frutos, a raiz e o tronco têm que estar sadios. E a Bíblia diz para nós que Jesus é a raiz de Davi. Ele é a raiz de Davi e ele é o tronco da videira. Então, nessa parte, já estamos qualificados para produzir bons frutos. Segunda condição, é preciso haver boa exposição dos ramos ao sol. E a Bíblia é um dos nomes que a Bíblia dá a Jesus, além de príncipe da paz, pai da eternidade, um dos nomes que a Bíblia dá a Jesus é o sol da justiça. Ele é o sol da justiça que banha os ramos, para que os ramos produzam bons frutos. Amém? Terceira condição para produzir bons frutos, ter chuva. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é a chuva serôdia, é a última chuva. Ele é a primeira chuva e ele é a última chuva. E a nossa igreja tem recebido da chuva do Espírito Santo, amém? Você hoje aqui, agora está recebendo da chuva do Espírito sobre a sua vida, amém? Você pode dizer isso: eu creio e eu recebo. Aleluia! Você está sendo regado pelo Espírito Santo, que é a chuva de Deus para o seu povo. Quarta condição para você produzir bons frutos, ter um solo fértil. E nós estamos em solo fértil porque nós estamos plantados no solo da graça. Aleluia, amém? Nós estamos plantados no solo da graça. Quinta condição, ter uma videira escolhida de primeira. E Jesus é o melhor de Deus para nós. Quando Deus teve que enviar alguém para nos salvar, Ele não mandou um anjo, Ele não mandou um arcanjo, Ele não mandou um profeta, Ele mandou o seu próprio filho em forma de homem para morrer por nós. Ele podia ter mandado um anjo. Quantas vezes no Antigo Testamento um anjo se manifestou em forma de homem? E Ele podia ter enviado um anjo em forma de homem. Ele podia ter enviado um arcanjo. Ele podia ter enviado simplesmente um profeta. Mas Ele enviou o melhor que Ele tinha. Jesus é a videira escolhida. Jesus é a videira especial. Amém? Jesus é a videira que produz o melhor, a melhor seiva para alimentar os ramos, para que os ramos produzam os melhores frutos. Amém, gente?
Aleluia. Isaías 54, 14 e 17 diz assim: serás estabelecido em justiça. É um texto falando sobre Jerusalém. Jerusalém que estava cercada, que estava debaixo da opressão dos inimigos. Aí o profeta fala sobre o futuro de Jerusalém, que para nós é uma visão profética. Para o povo de Israel era uma visão histórica do momento. Para nós é uma visão profética. Olha só, os textos do Antigo Testamento que falam sobre Jerusalém, profeticamente se referem à igreja. E olha só o que ele diz sobre Jerusalém: serás estabelecida em justiça. Diga isso: eu sou justiça de Deus. Eu fui justificado em Cristo. Serás estabelecido em justiça, longe da opressão. Longe da opressão, porque já não temerás. Você está entendendo o que ele diz? Longe da opressão, por que não temerás? Ou seja, primeiro vem o não temer, e o não temer é que afasta a opressão. Já não estarás em opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito em mim, que de mim procede, diz o Senhor. Aleluia. Você percebeu que ele disse que isso aqui é a herança que pertence a nós? É direito nosso em Cristo. Toda arma forjada contra nós não prosperará. Você está estabelecido em justiça, e é isso que afasta o medo e a opressão do estresse. O fato de que você está estabelecido em justiça. Você, quando é oprimido pelo estresse, quando é oprimido pela preocupação, quando o medo vem tentar invadir o seu coração, você precisa se lembrar: eu sou justiça de Deus. Eu estou estabelecido em justiça. Eu estou no solo da graça. Eu sou capacitado para produzir bons frutos. Eu vou vencer. Aleluia. Amém. Essa promessa precisa passar de um nível mental, que é mero conhecimento, para um nível espiritual, que é revelação no coração. Revelação. Eu entendo, eu sei, eu sou justiça de Deus. Eu estou plantado no solo da graça, e eu sou capacitado para produzir frutos abundantes, bons frutos para o meu Deus. Amém? Aleluia. Quando isso acontece, nenhuma arma forjada contra você prospera. Sejam doenças, sejam problemas financeiros, sem fim, fofocas. Você não tem que ficar tentando se defender contra quem fala mal de você, dentro ou fora da igreja. O Espírito Santo é o teu defensor. E os frutos da tua vida mostram para as pessoas quem você realmente é, quem você genuinamente é. Amém? Não importa o que falam de mim, o que importa é o que você realmente vê em mim. Amém? O que importa é o que eu realmente sou. Eu sei quem eu sou em Cristo. Não o que os outros dizem, ó. Toda língua que se levantar contra mim está nas mãos de Deus. É para tratar com Ele, não é para tratar comigo, porque toda arma forjada contra mim não prosperará. Aleluia. Você pode dizer isso: toda arma forjada contra mim não prosperará. Isso é herança dos santos. E ouça isso: isso não procede dos seus méritos, mas da justiça que procede dele. Você só recebe como um presente.